Então, gente, vou disponibilizar aqui a tela para a gente iniciar a nossa aula de herança quantitativa, tá? Que é uma das partes do módulo 4 da apostila 1. Coloquei lá a página que vocês podem acompanhar aí, né? Fazendo a leitura, se vocês quiserem, marcando, escrevendo na apostila, no caderno, para já serem melhor para ajudá-los. Então, vamos lá. Compartilhar. Puxar o módulo 4, nossa quantitativa. Tudo certinho. Beleza. Então, nessa parte, né, dessa nossa aula aí, eu dividi, né, o módulo 4 em algumas partes para não ficar muito pesado. A gente vai trabalhando devagar para sedimentar aí essas heranças, tá? Diferente lá da primeira e segunda lei de Mendel para os senhores. Então, agora a gente vai falar o quê? Herança quantitativa, tá? Ou também chamada de poligenia. Poli, muito, genia, genes, ou seja, vários genes envolvidos, tá? E a gente chama também de herança aditiva, tá? Porque nesse tipo de herança aqui eu vou observar um efeito cumulativo. Ou seja, eu vou ter indivíduos, né, com uma característica extremamente marcante, pouca marcante, e os intermediários entre elas. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa brincadeira. Então, herança quantitativa. Primeira característica dela é que ela ocorre com efeito cumulativo de 2 ou mais pares de genes, tá? Então, eu tenho os extremos da característica. O exemplo mais, assim, tranquilo da gente poder pensar e observar seria a cor da pele humana, tá? Eu tenho dois extremos. O indivíduo que é negro e o indivíduo que é branco. Eu tenho os extremos. E eu tenho os genes aditivos que vão dando, né, esses indivíduos com características intermediárias, tá? Então, essa herança quantitativa, ela ocorre com efeito cumulativo, tá? Cada gene vai adicionar um pouquinho mais de cor, que vai variar do branco até o negro, tá? Então, eu vou observar nessa herança, como eu havia dito, uma variação fenotípica gradual e contínua, tá? Entre um valor máximo, aquela característica está bem mais expressa, e um valor mínimo, que é aquela que tem pouco daquela característica. Outro exemplo, sem ser a cor humana, seria a cor dos grãos do trigo. Eu tenho a cor máxima dessa característica, seria um vermelho escuro, bem marcante, e eu tenho um valor mínimo, que seria a cor branca. E entre elas eu tenho os valores intermediários, tá? Ou seja, fenotipo de forma gradual e contínua. Diego. Um detalhe dessa herança que vale a pena a gente falar, tá? Que provavelmente eu vou falar aqui sem querer, porque é comum, que a gente está acostumado a usar essa terminologia. Eu não uso o termo dominante e recessivo para expressar o gene que está com a letra maiúscula ou com a letra minúscula. Eu vou dizer que são genes aditivos e não aditivos. O gene que eu chamo de aditivo, eu vou representar ele pela letra maiúscula, tá? E o gene não aditivo, eu vou representar pela letra minúscula. Então, se eu estou dizendo que um cara é um homozigoto, tá? E ele é dominante, seria, na verdade, um homozigoto aditivo, ou seja, ele tem todos os seus genes dominantes. E a mesma coisa seria um recessivo, teria todos os seus genes recessivos. Então, quem adiciona característica, eu chamo de gene aditivo, a letra é maiúscula. E aquele que não adiciona característica, que não soma característica, eu chamo de gene não aditivo. Não é recessivo nem dominante. Então, aqui eu coloquei algumas características, alguns exemplos, tá, de herança quantitativa. Então, eu tenho a altura no ser humano e eu tenho a altura nas plantas, tá? Esse tipo de herança é uma herança quantitativa. O tamanho e o formato dos pelos também é uma herança quantitativa. A produção de leite nos bovinos, tá? Também é uma herança quantitativa. Aqui no caso, ó, a cor dos grãos do trigo, herança quantitativa.
cor dos olhos, cor da pele, tá? São heranças quantitativas. Na verdade, o que a gente encontra na maioria das espécies são as heranças quantitativas, tá? Herança quantitativa. São poucas as heranças que nós temos que segue apenas primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel, tá? A maioria são heranças quantitativas. Então vamos lá. Primeiro, um exemplo que eu vou dar aqui para os senhores, antes da gente falar em cálculos na herança quantitativa, é o exemplo da pele humana, que é o que normalmente sempre está presente, tá? Então, como é que funciona a herança quantitativa da cor da pele humana? Eu tenho os fenótipos, que é o que eu vejo. É claro que isso daqui é apenas um aspecto representativo. Eu tenho muito mais cores na pele humana, tá? Isso é só de forma representativa. Então, eu tenho a variação negro, mulato escuro, mulato médio, que seria o moreno, né, que o pessoal chama também, mulato claro e o branco, beleza? E aqui eu tenho os genótipos. Percebam o seguinte, o cara que é negro, que é extremidade, o cara que é branco, eles vão carregar os seus genes, né, todos eles em homozigoses. O negro, né, dominante, ou seja, ele carrega todos os genes aditivos para a produção de melanina. Ou seja, nesse alelo aqui, o azão fala assim, bota melanina. Esse azão aqui, bota melanina. Esse bezão, mais melanina. E esse daqui, só mais um pouquinho de melanina. Então o cara fica com o fenótipo, né, da cor negra. O outro extremo aqui é o branco. Olha só o genótipo dele. Não tem nenhum gene aditivo, ou seja, todos são recessivos. Então olha aqui a situação. Azim, né, no caso, não adiciona melanina. Outro azim nesse alelo não adiciona melanina. E outros dois alelos recessivos, bezinho e bezinho, não adiciona melanina e o cara fica com aspecto que? Coloração branca. Agora percebam o seguinte, do branco para o negro vai ocorrendo adição de genes aditivos. Então aqui, para o cara ser mulato claro, ele tem que carregar pelo menos um alelo, né, um gene aditivo. O restante deve ser todo recessivo. Então ele pode carregar um azão e o restante todo recessivo, ou um bezão e o restante todo recessivo não, o restante todo não aditivo, tá? Que não é recessivo, é aditivo e não aditivo. O mulato médio, ele obrigatoriamente ele tem 2 aditivos e 2 não aditivos, tá? Independentemente da ordem que isso está acontecendo, tá? 2 aditivos e 2 não aditivos. O mulato escuro, ele vai ter 3 genes aditivos e um não aditivo, novamente, independentemente da ordem que isso está acontecendo. E o negro, todos aditivos. Então, isso daqui é uma representação do genótipo, do comportamento do genótipo e do fenótipo acompanhando da herança quantitativa. Conforme eu vou adicionando melanina ou altura, seja lá o que for que eu esteja trabalhando, eu vou ter variação, né, gradual e contínua no fenótipo, tá? Ou perdendo cor e altura, ou ganhando melanina, né, e cor. Isso daqui é bacana vocês pensarem no seguinte, tá? Porque isso daqui ajuda na parte aí de paternidade. Por exemplo, um indivíduo, tá, negro que casou com uma mulher negra só pode ter filhos o quê? Fenótipo negro. A mesma coisa o branco, tá? Então, se porventura um casal branco, tá, formar um filho de qualquer outro fenótipo, vocês já sabem, né, o que o tio costuma falar, né? Então, mesma coisa aqui, se um casal negro, né, tem filhos e nasce qualquer outro gradiente aqui diferente, já sabe a situação, né, que o cara se encontra. A mulher não, mas o cara se encontra. Agora, cruzamento aqui, né, entre indivíduos que eles são mulato médio, tá? No caso de híbridos aqui, com esse tipo de genótipo aqui, eles vão poder formar qualquer um desses indivíduos. Então, aquela coisa assim, eu sou moreno, minha esposa é morena, meu filho é branco. Você é. Não, cara, existe a possibilidade, tá? Então, o mulato médio, no caso, do cruzamento é o mais prejudicado, porque ele vai gerar indivíduos de qualquer cor, tá? Assim como um indivíduo
né, negro, né, com outro indivíduo branco, vai formar obrigatoriamente esse camarada aqui, um híbrido, apenas mulato médio ou mulato, tá? Não pode fugir disso daqui. Se fugir disso, já sabe, né? Vai ver aí outras coisas, vamos estudar outra. Vamos mudar de assunto. Então, vamos ver aqui a situação. Ó. Eu falei para vocês. Se um indivíduo negro, tá, se relacionou com um indivíduo de cor branca, todos em F1 serão dihíbridos, todos serão mulato médio, tá? Então, normalmente, um cruzamento, herança quantitativa, eles pedem dessa maneira que é muito difícil quando foge um cruzamento de híbrido, tá? Muito difícil. Pode aparecer? Pode, mas é difícil. Então, desse cruzamento aqui, eu vou ter que pensar o quê? Primeiro, formar gametas, né? E vocês já sabem a árvore de possibilidade. Então, ó, esse Azinho pode se unir a esse Bzão ou a esse Bzinho. Então, Azão, Bzão, Bzinho. Esse Azinho pode se unir a esse Bzão ou a esse Bzinho. Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Então, isso vale para os dois. Quando eu jogo isso, né, no meu chiqueirão grandão, né, de híbrido, eu vou ter um negro para 4 mulatos escuros, para 6 morenos, né, um mulato médio, para 4 mulatos claros e apenas um branco nas extremidades dos negros. Tá? Isso sempre vai ocorrer em cruzamento de híbrido. Só que um híbrido, por mais que isso dê trabalho, que você circular, que tem todos os aditivos para ser negro, quem tem 3 aditivos só para ser mulato escuro, isso dá trabalho? Dá. Tem gente que faz assim? Faz. Tem outra fórmula que é usando o triângulo de Pascal. Isso a gente vai ver mais à frente. Então, em cruzamento de híbrido, ainda dá para você encarar e fazer algo desse tipo. Agora, quando é trihíbrido, polihíbrido, meu camarada, você fazer isso daqui, ficar circulando, quem tem nenhum aditivo, quem tem um aditivo, cara, você vai ficar a tua vida toda fazendo e você não vai terminar a questão. Então, isso daqui é só para vocês verem como funciona, tá? Então, como é que ficaria essas proporções de forma, né, jogando isso num gráfico? 1 em 16 descendentes serão negros. 4 em 16 descendentes vão ser mulato escuro e mulato claro. 6 em 16 descendentes vão ser mulato médio, seria moreno. E 1 em 16 seria um indivíduo branco desse cruzamento de híbrido, tá? Normalmente, em questão de herança quantitativa, eles costumam colocar também esse gráfico aqui, tá? Com esse tipo de curvatura aqui. Eu chamo de curva de Gauss, tá? Ou curva de Bell, seria sino, tá? Porque o vértice está aqui para cima e a boca aqui voltada para baixo, igual um sininho, tá? Então, isso daqui é uma proporção gráfica, tá? Que eu encontro em uma herança quantitativa em cruzamentos de híbridos, tá? Ou polihíbridos. Então, eu botei isso daí para você anotar aí no cantinho da sua apostila, do seu caderno, tá? Em cruzamentos entre indivíduos, né? Polihíbridos, dihíbrido, triíbrido, tetraíbrido, pentaíbrido, sei lá o que for, observa-se a formação do gráfico com curva de Gauss, tá? Que é essa curva aqui, ó. Quando eu ligo todos os pontos, eu tenho aqui o vértice voltado para cima, a boca do sino voltada para baixo, eu chamo essa curvatura aqui de curvatura de Gauss, tá? Isso daqui eu encontro em grande, né, proporções na natureza obedecem a essa proporção, tá? E na herança quantitativa não é diferente. Eu vou encontrar esse tipo de gráfico, esse tipo de curvatura. Então, vamos lá. Cálculos na herança quantitativa. Um dos cálculos que podem aparecer na questão para você resolver e desenvolver é o cálculo pedindo para você fazer a determinação do número de genes ou poligênios, ou seja, mais de um gene, né, podendo ser aditivo ou não, com efeito cumulativo ou não. Então, como que eu resolvo esse tipo de questão? Nesse tipo de questão, a banca que vai estar cobrando sempre vai informar o número de fenótipos que participam da herança. Sem isso daqui, eu não consigo determinar o número de genes, né, dessa herança quantitativa da questão. Então, vamos ver aqui um exemplo para ficar bem tranquilo para os senhores. Aqui, exemplo. Ó.
Quando cruzamos uma planta que mede 1 metro com outra da mesma espécie de 2 metros, obtemos F1, tá? Ou seja, a primeira filiação do cruzamento parental, com 1,5 metro, tá? De comprimento. Quando fazemos o intercruzamento de F1, obtemos em F2 essa informação que eles vão colocar para vocês sempre. 7 fenótipos diferentes. E aí vem a pergunta, né? No caso, a questão. Determine o número de genes envolvidos nessa herança. Então, você só consegue determinar o número de genes envolvidos nessa herança, ou de poligenes envolvidos nessa herança, se ele te falar o número de fenótipos desse cruzamento, tá? Dessa espécie que ela possui. Então, está dizendo aqui que são 7 fenótipos diferentes possíveis para esse tipo de herança. Então, como é que eu resolvo isso? Eu tenho número de fenótipos, que é 7, igual ao número de poligenes, que é a minha incógnita, que eu não tenho, mais 1. Então, quando eu faço essa substituição, fica assim, ó, 7, que é o número do fenótipo, igual ao número de poligenes, que é a minha incógnita, mais 1. Tá? Eu vou jogar o 1 para lá diminuindo. E aí vai ficar o quê? Número de poligenes, 7 menos 1. Então, o número de genes ou poligenes dessa herança quantitativa será 6. Então, bem tranquilo, tá? Se o cara ele quer que você diga o número de genes envolvidos na herança, você tem que saber o número de fenótipo, porque vai ser o número de fenótipo menos 1, que no caso aqui, 6. Então, como é que você iria responder essa questão, caso apareça para você? 6 genes ou 3 pares de genes estão envolvidos, né, nessa herança. A outra possibilidade que pode aparecer para vocês, ainda em cálculo, né, é para você determinar o número de fenótipo. É parecido, mas não idêntico. Então, para você determinar o número de fenótipo, o meu camarada ele vai ter que te dizer o número de genes ou poligenes naquele tipo de herança, tá? Então, a questão, para te pedir isso daqui, ela vai ter que informar o número de genes ou poligenes que participam da herança. Um exemplo disso está aqui. Em uma determinada espécie de gado, a produção de leite é estabelecida pela interação de 4 pares de genes com efeitos cumulativos. Bom, aí vem. Determine o número de fenótipos envolvidos nessa herança. Então, qual é o esquema? Número de poligenes vai ser igual ao número de fenótipos menos 1, tá? Ou eu posso dizer, tá, que o número de fenótipos, tá, é poligenes mais 1, que seria o inverso do outro que a gente viu. Como assim, tio? Vamos substituir. Olha aqui a situação. 4 pares de genes, eu sei que no total são 8, né? São 4 pares, são 8. Então, ó, 8 são o número de poligenes, que a questão te deu. Número de fenótipos é o que você quer achar, é a sua incógnita, menos 1. Esse menos 1, ele vai passar lá para o outro lado somando. Então, vai ficar o quê? Número de fenótipo, 8 mais 1. E isso vai dar 9 fenótipos, tá? Bem tranquilo. É parecido com o outro. Mas se eu quero encontrar o genótipo, ele tem que me dar o fenótipo, e do fenótipo eu tiro 1, tá? E se eu quero o fenótipo na questão, não o genótipo, ele vai ter que me dar o número de genes e eu somo 1. E aí eu encontro a resposta. Olha só que bacana esse quadrinho aqui, tá? Essa gravura aqui, ó. Se eu tenho um par de genes, eu tenho 2 no total. Quantos caracteres eu vou ter? 3. Então, para um par de genes, eu tenho 3 fenótipos. Para 2 pares de genes, que são 4 no total, eu vou ter quantos fenótipos? 5, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fenótipos para 4 genes, ou 2 pares de genes. Para 6 pares de genes, eu vou ter quantos fenótipos? É só você pegar 6 e somar 1. Então, aqui tem que ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. E se eu tenho 7 pares de genes? 7 pares de genes são 14.
14 mais 1. Então, olha aqui que você vai encontrar 15. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Aí, professor, isso é bruxaria? Não, isso é matemática junto com genética. Tá? Fique em paz, porque todo mundo vai para o céu depois dessa. E ainda podem te pedir o seguinte, dentro de cálculo e herança quantitativa, você determinar o valor do gene aditivo. Como assim o valor do gene aditivo? Se o cara tem o gene aditivo, quanto que vai ser colocado daquela característica dele? Quanto de melanina ele vai produzir? Quanto de altura aquele gene aditivo está carregando? Tá? Isso daí eu vou calcular e o problema pode te pedir. Então, para que isso aconteça, a questão vai ter que te informar o quê? O número de genes que participam da herança e o menor valor e o maior valor do fenótipo, ou seja, os extremos do fenótipo. Tá? Então, vamos a uma questão para a gente observar essa situação. Aqui, ó. Em uma determinada espécie de gado, encontramos animais com 1 metro de comprimento. Gente, isso é só história, tá? Pelo amor de Deus. Com 1 metro de comprimento e outros que podem chegar a 2,5 metros, né, de comprimento. Em que estão envolvidos 6 genes. Então, olha só, ele me deu os extremos. O menor animal ele pode ter no máximo 1 metro, e o outro aqui, o máximo que ele pode chegar é 2,5. Ele me deu os extremos do fenótipo. E ele me disse o número de gene. Ele está pedindo o que aqui? Qual o valor de cada gene aditivo? Como que eu consigo solucionar essa questão? O valor do gene vai ser igual ao valor máximo do fenótipo menos o valor mínimo do fenótipo dividido pelo número de genes. Cruz credo, bate na madeira. Bateu na madeira? Agora vamos lá para ver como é que isso funciona. Olha aqui a situação. Então, o valor do gene, né, aditivo é igual ao valor máximo do fenótipo menos o valor mínimo do fenótipo dividido pelo número de genes, que são quantos? 6. Então, isso daqui vai ficar o quê? Se eu tiro 1 de 2,5, 1,5 dividido por 6. Tá? 1,5 dividido por 6 vai dar o quê? 0,25 metros ou 25 centímetros. Tá? Ou seja, cada gene aditivo vai adicionar 25 centímetros de altura nesses animais, de comprimento nesses animais. Tá? É isso que a questão está pedindo. Então, você vai colocar lá, o valor aditivo, né, de cada gene é de 0,25 metros ou de 25 centímetros. Para ficar mais claro isso na cabecinha de vocês, eu botei uma reguinha aqui. Tá? A régua que eu vou ver o fenótipo, né? Na verdade, eu vou ver o número de genes aditivos e o que vai refletir no indivíduo. Tá? Então, olha só que maneiro. Os extremos é o cara que é tudo aditivo, vamos pensar azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, e o cara que é zero aditivo, azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Qual o valor da altura deles? O máximo, 2,5 metros, e o menor, né, 1 metro aí de comprimento. Então, vamos lá. Se eu tenho apenas um gene aditivo, qual vai ser a altura desse fenótipo? 1 metro mais 25 centímetros. Vai dar o quê? 1,25 centímetros. Ah, professor, e se o camarada tiver 2 aditivos? Se ele tiver 2 aditivos, eu vou somar esse valor mais 25. Então, vai dar 1,5, né? 1,5 metro. E se ele tiver 3 aditivos, professor? Se tiver 3 aditivos, que é o indivíduo intermediário, tá? Entre esses 2 indivíduos aqui, né? O que não tem aditivo nenhum e o que tem todos os aditivos, ele vai ter 1,75 m, tá? De comprimento. Ah, professor, e se ele tiver 4 aditivos? Se ele tiver 4 aditivos, é só você botar mais 25, que vai dar 2 metros. Ah, professor, se tiver 5 aditivos, 5 aditivos vai dar 2,25 m. E se ele tiver os 6? Olha que lindo, bateu certinho, 2,5. Tá?
Então eu vi que algumas mãos aí levantaram. Vou voltar para a página anterior para ver e ver as dúvidas dos senhores. Isso é lindo demais, rapaz. Vamos lá. Então aqui, Rian levantou a mão. Deixa eu disponibilizar aqui. Ativar. Fala, Rian. Abra seu coração. Então, pessoal, se liga. Para mim, então, toda herança é herança quantitativa. Tipo, cor dos olhos, Isso é lindo cor demais a da pele, observação. tudo é quantitativo. É quantitativo, e se você for pensar, epistático. Isso que eu ia falar. Pensa no albinismo, cara. Ou o cara produz pigmento e pode dar essa variação de pigmentos que a gente viu na cor da pele, ou o cara é albino, né? Quando é uma epistasia recessiva, que seria, né, Czinho, Czinho, é o cara albino. Então ele bloqueia toda essa parte que a gente acabou de ver agora, de poligenia. Isso é muito maneiro, isso é muito legal. Linda observação. A herança de Gauss. A curva de Gauss, ou de Bells. Isso. São sinos. Isso. Não entendi. Vamos lá. Em todo cruzamento de híbrido, eu vou encontrar em uma população que não está tendo desequilíbrio ecológico, ou seja, uma característica se beneficiando por conta de uma seleção natural ou artificial, eu vou ter aquela proporção. Os extremos, tudo aditivo ou tudo não aditivo, serão encontrados em menor quantidade. Em contrapartida, os indivíduos intermediários vão ser os mais presentes na população. Para pensar a cor dos olhos dos alunos da sala de aula. A maioria é castanho, que são os valores intermediários. Poucos são azuis e poucos são negros, olhos escuros mesmo. Por quê? Exatamente essa curva de Gauss. Isso é muito maneiro. Isso vale para a cor de pele também. Eu vou parar pensar na população brasileira, principalmente, que é bem miscigenada, né? Eu tenho poucos negros e brancos com relação aos intermediários. Isso é o quê? Uma curva de Gauss, ou de Bells, né? Demonstrando que sim, em uma população que não está sendo atacada, né, selecionada, a cor, qualquer outra característica, eu vou ter sempre os aditivos e não aditivos, os extremos em menor quantidade, e os intermediários tomando conta aí da proporção. Isso é muito maneiro. E normalmente, quando tem prova de genética com herança quantitativa, sempre tem um gráfico para você sinalizar qual gráfico que representa uma herança quantitativa. Aí vai aparecer gráficos de vários formatos. Você vai marcar aquele que tem essa subida, o vértice lá em cima, e a descida. Os extremos em menor quantidade e os intermediários em maior quantidade. Então, esse aqui seria o terceiro pedido, né, de cálculo de proporções aí, herança quantitativa. E tem esse daqui que é o último, que é o cruzamento polihíbrido, que eu vou usar o triângulo de Pascal para não ter que fazer aquele chiqueiro imenso circulando quem não tem nenhum aditivo, quem só tem um aditivo, quem tem dois aditivos. Isso ia ser uma insanidade. Você não ia terminar nunca a tua prova. Então, como é que vai funcionar aí, tá, no cruzamento polihíbrido? Eu vou montar primeiro, né, eu vou colocar a relação do número de genes, tá, no meu triângulo de Pascal. Então, eu vou começar do 0 e eu costumo colocar até o 6, tá? Normalmente, a questão não pede mais do que um indivíduo triíbrido cruzando e uma herança quantitativa, porque seria uma grande maldade para o aluno ficar fazendo a prova. Mas eu botei até 8 para vocês terem essa referência aí. Depois vocês copiem aí, se quiser gravar, pode gravar, mas se você sabe fazer o triângulo de Pascal, é bem tranquilo. Então, eu boto de 0 a 8. E você tem que pensar o seguinte: existe 0 genes em uma herança? Não. Então, essa proporção aqui eu não vou usar. Existe um gene só que é passado só do pai, que não é passado da mãe, ou vice-versa? Então, a proporção que vai ser formada aqui nessa linha eu não vou usar. Agora, existem 2 pares de genes interagindo, né? Um que vem do pai e outro que vem da mãe para gerar o par? Sim, então essa proporção eu posso usar. Tá? Existe 3 genes interagindo lá
vindo 2 do pai e 1 só da mãe? Não. Então, essa proporção dessa linha aqui que vai ser formada, vocês vão entender o porquê, eu não vou usar. Agora, os pares eu vou usar, os ímpares não. Tá? E o 0 eu corto, porque não existe 0 gene sendo passado para manifestar nada. Então, o que eu vou me preocupar na minha pirâmide de Pascal são os indivíduos com a proporção, né? Nessa linha, que são 2 genes, 4, 6 e 8 genes, tá? Então, proporção no triângulo de Pascal. Primeira coisa que eu faço, coloco 1 para todo mundo. Coloco 1, tá? Para 0 gene, para 1 gene, 2 genes, 3 genes, 1 para todo mundo. Então, eu sugiro que você faça isso, tá? No seu caderno, em algum lugar. Coloca 1 para todo mundo. Coloca de 0 a 8. Antes de voltar para o slide, faz isso. Coloca aí no teu caderno em algum lugar. Número de genes. Coloca de 0 a 8. E vai montando junto comigo, tá? Para não ter erro, isso ficar fixo na tua cabeça, tá? Do outro lado, bota proporção, bota 1 para todo mundo. Vou voltar lá de novo para o slide, tá? Então, faça isso daí para dar bom. Vamos lá. Então, número de genes, já pedi para colocar de 0 a 8. Proporção do triângulo de Pascal, coloca 1 para todo mundo. Como é que funciona essa montagem do triângulo de Pascal? Vou começar primeiro do gene 0, tá? Porção 0. Então, do lado desse 1 tem algum número? Não. Então, é 0. Tá? Então, é 0. Então, vamos lá. 1 mais 0 vai dar quanto? 1. Coloquei embaixo. Eu começo com 1 no meu triângulo de Pascal e eu vou sempre terminar a proporção com o número que iniciou. Então, aqui começou com 1, não tem número nenhum, somou, botou 1 aqui. Só que com 1 gene, eu vou ter 1 para 1 a proporção. Mas essa proporção não me interessa. É só para eu conseguir continuar montando o restante. Então, começou com 1, terminou com 1, para a proporção. Então, agora eu continuo aqui embaixo. Ó, vou somar aqui em cima para gerar o número aqui do lado. 1 mais 1 vai dar o quê? 2. Tá? 1 mais, não tem número nenhum aqui do lado, então é 0. 1 mais 0 vai dar o quê? 1. Então, essa proporção aqui, eu vou encontrar em um cruzamento híbrido de indivíduos, né, trabalhando só com 2 pares de genes. 1 para 2 para 1. Ou seja, um todo aditivo, 2 indivíduos com apenas um aditivo e um indivíduo sem nenhum aditivo. 1 para 2 para 1, nessa proporção. A proporção 3, eu vou usar em alguma coisa? Não, mas eu preciso montá-la para chegar à proporção 4. Então, vamos lá. Ó. 1 mais 2, eu vou colocar o que aqui? 3. 2 mais 1, eu vou colocar o que aqui? 3. 1 não tem nenhum número do lado. É 0, vai dar o quê? 1. Então, começou com 1, terminou com 1, acabou essa proporção. Vou usá-la? Não, porque é ímpar e eu não uso proporção ímpar em herança quantitativa. Vou para a próxima. Com 4 genes eu uso. Então, esse daqui é uma proporção que é importante. Então, ó, de novo, para preencher aqui embaixo, vou somar esses dois. 1 mais 3 vai dar quanto? 4. 3 mais 3 vai dar quanto? 6. 3 mais 1 vai dar quanto? 4. E não tem número do lado, é 0. 1 mais 0, 1. Começou com 1, terminou com 1. Terminei essa proporção. E essa proporção aqui, eu vou encontrar nos fenótipos. Como é que vai ser essa daqui, professor? 1, tá? Em 16 possibilidades. 1 em 16 possibilidades de ser todo aditivo. 4 em 16 possibilidades de ter apenas 3 aditivos. 6 em 16 possibilidades de ter apenas 2 aditivos. 4 em 16 possibilidades de ter apenas 1 aditivo. E 1 em 16 possibilidades de ter nenhum aditivo. Tá? 1 para 4 para 6 para 4 para 1.
que foi aquele cruzamento que eu fiz lá para falar da herança da cor da pele. Deu exatamente isso. Um negro para 4 mulatos escuros, para 6 mulato médio, 4 mulato claro e 1 branco. Tá? Essa é a proporção aqui da cor da pele. Então, para montar o de baixo, eu vou somar aqui, né, os algarismos de cima. 1 mais 4, 5. E aí vou somar, vai dar 10. Vai dar 10 de novo. Vai dar 5. Não tem número nenhum do lado, é 0. Vai dar 1. Então, começou com 1, terminou com 1. Fechou esse daqui, mas esse eu não uso porque ele tem apenas o quê? 5. Tá? São 5 genes, eu uso genes impares. Então, essa daqui é bacana. É bacana você ter em mente a com 4 e a com 6, que são as proporções que normalmente caem para vocês, tá? Então, aqui 1 mais 5 vai dar 6, 5 mais 10 vai dar 15, 10 mais 10 vai dar 20, aqui 10 mais 5 vai dar 15, aqui vai dar 6, não tem número do lado nenhum, 0, 1 com 0 dá 1, começou com 1, terminou com 1, essa é a minha proporção com 6 genes, ou seja, um com todos os aditivos, um outro, né, com apenas 5 aditivos, com 4 aditivos, com 3 aditivos, com 2 aditivos, com 1 gene aditivo e sem nenhum gene aditivo. Tá? 1 para 6, para 15, para 20, para 15, para 6, para 1. Essa é a proporção do cruzamento triíbrido, tá? Uma herança quantitativa. O 7 eu não vou usar, mas eu vou completar aqui, porque eu preciso do 7 para chegar no 8. Tá? Sempre somando os de cima para gerar o do lado, né? O de baixo. Então, chegou no 1, não tem ninguém do lado, soma com 1, soma com 0, né? Vai dar 1. Então, começou com 1, terminou com 1, acabou. E agora essa daqui, tá? Porque se o cara tiver com muito pelo no coração, ele pode pedir um tetra híbrido, tá? Aí você vai ter que fazer montar esse triângulo de Pascal até aqui para encontrar a proporção fenotípica. Então, aqui vai ficar 8, tá? Vai ficar 28, vai ficar 56, vai ficar 70, 56, né? Somando aqui 35 com 21. Somando 21 com 27, vai dar 28. Aqui vai dar 8. Não tem número nenhum do lado, é 0. Fechou a proporção. Tá? O que é importante? As proporções com 4 genes e com 6 genes, que é o que normalmente cai em prova de genética com herança quantitativa. Então, uma proporção com 4 genes, ou 2 pares de genes, eu vou ter 1 para 6 para 6 para 4 para 1. E com 6 eu vou ter a proporção de 1 para 6 para 15 para 20 para 15 para 6 para 1. Tá? Se não tem dúvidas, fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Até a próxima. Sempre muito bom estar com vocês.